Vamos agora à ministração da palavra de Deus, livro de Números, capítulo 32, livro de Números, capítulo 32, verso 5, versículo 5. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver essa terra, chegando eles até ao vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Eu estava meditando essa palavra hoje no período da manhã no meu devocional, e essa palavra me chamou muita atenção, porque nós precisamos trazer ao povo palavras de encorajamento. Nós precisamos trazer ao povo palavras de esperança, palavras de perseverança. Jesus, ele foi muito claro nos seus discursos, nas suas pregações. Ele disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa perseverar? Permanecer firme, permanecer constante, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Sabe, a gente vive por tempos tão difíceis no dia de hoje, e se nós formos olhar as circunstâncias externas, nós vamos nos esconder. Como um dia Elias fez quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele se escondeu numa caverna e pediu a morte para Deus. Se eu e você formos olhar os noticiários, não só por conta da pandemia, mas por conta de tantas atrocidades que acontecem no nosso país e fora do nosso país, nós vamos nos esconder, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar atemorizados. Mas o Senhor não nos chamou para trazer palavras de medo, porque Ele não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. É o que a palavra de Deus diz para mim e para você. E aqui os filhos de Gade e os filhos de Ruben fizeram um pedido para Moisés, e Moisés fez uma indagação a eles, falou: vocês vão deixar os seus irmãos ir à peleja e vocês vão ficar aqui? Por que vocês estão desencorajando os filhos de Israel para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Foi Deus que havia feito a promessa. E eles estavam desencorajando o povo a herdar as promessas de Deus. E quero te dizer algo: eu e você, nós temos promessas eternas na palavra de Deus, promessas das quais nós vamos sim conquistar, se verdadeiramente nós perseverarmos no caminho. E o caminho tem nome, o seu nome é Jesus, verdade e vida. Aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos alistou. Então eu quero dizer para você hoje: coragem, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e Ele te chama a vencer também. Então Moisés começa a falar ali: assim fizeram vossos pais quando mandei de Cades Barneia ver esta terra. Quando Moisés mandou lá os 12 espias para ver a terra, eles viram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Quando eles chegaram e trouxeram o relatório ali para Moisés, né, e para toda a congregação dos filhos de Israel, contaram-lhe tudo o que eles viram na terra que Deus lhes havia prometido, lá em Números 13. Né? E fala então que eles contaram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente essa terra mana leite e mel, e esse é o fruto. Eles estavam com cachos de uva gigante nos seus ombros, porque a terra que Deus prometeu era uma terra maravilhosa, que manava leite e mel, o fruto era maravilhoso. Eu e você precisamos olhar para a promessa e olhar para Deus, não olhar pelas dificuldades que nos cercam. Aí no versículo 28 de Números 13 fala: o povo, porém, daí começou o relatório contrário, não de Josué e Caleb,
mas dos outros 10 espias. Eles começavam: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, eles são mais fortes, eles são grandes, e por aí vai. Aí Caleb se levanta e fez calar o povo e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o relatório favorável. Porém, os homens que estavam com medo, os homens que estavam desencorajando o povo, diziam: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas Josué e Caleb não, eles tinham perspectivas diferentes, porque eles sabiam que aquele que prometeu era fiel para cumprir, e eles perseveraram em seguir ao Senhor. E eu quero encorajar você hoje a perseverar, a continuar firme no Senhor, a continuar com a tua fé no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que os relatórios sejam contrários, ainda que toda a perspectiva seja escura, seja tenebrosa, mas nós não servimos um Deus que perde batalhas, nós não servimos a um Deus que perde guerras, nós não servimos a um Deus que nos faz promessas para que elas não se cumpram. Não, aquele que prometeu, diz a palavra de Deus, é fiel para cumprir. E se você crê nele, avance. E se você crê nele, persevere. Como eu li hoje, versículo do dia, versículo da semana: mas graças a Deus, 1 Coríntios 15, 57, 58, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos defende, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da tribulação, no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade, no tempo da angústia. E Moisés então fala: a ira do Senhor se acendeu contra essa geração naquele mesmo dia, e Deus jurou dizendo: de certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jofoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. A pergunta que não quer calar, a pergunta que eu te faço hoje: você vai avançar, você vai perseverar em seguir ao Senhor, ou você vai retroceder, você vai se esconder numa caverna? E eu não estou falando de super crentes, eu não estou falando de super heróis, eu estou falando de pessoas que confiam no Senhor. Como o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Eu não estou falando de super crente, super pastor, super cristão, não, eu estou falando de pessoas que têm a fé em Cristo Jesus, que confiam em Deus, que olham para a palavra de Deus, que estão alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus, que creem em Deus que é Pai, que creem num Deus que é Filho, que creem num Deus que é Espírito Santo, que creem num Deus que caminha conosco, que creem num Deus que ouve os nossos clamores, a nossa súplica, a nossa petição, a nossa oração. É desses que eu estou falando. Pessoas que perseveram mesmo nas suas fraquezas, que perseveram mesmo nas suas limitações, porque sabem que servem e dependem de um Deus que tem todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. São para esses que eu estou falando hoje. Irmão, ordena os teus pensamentos hoje. Fundamenta a tua fé nele, na sua palavra, na sua presença, no seu poder. Como eu disse domingo para a igreja: se a igreja não orar, quem vai orar? Se a igreja não clamar, quem vai clamar? Se a igreja não suplicar, quem vai suplicar? Se a igreja cruzar os braços, quem vai fazer o bem? Quem vai trazer sementes de esperança para o povo que está inseguro, para o povo que está com medo, para o povo que está inquieto? Não.
Hoje eu quero trazer encorajamento para a tua vida. Hoje eu quero trazer perspectivas da palavra de Deus para a sua vida. Nós não somos daqueles que retrocedem para perder. Nós somos daqueles que avançam, porque existe um Deus que vai na minha e na tua frente para nos dar vitória. Graças a Deus que nos deu vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte foi vencida. Satanás foi vencido. E nós conhecemos o vencedor, que é Cristo Jesus. Aquele que nos chamou, aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo. Aquele que chama a mim e a você pelo nome. Aquele que olha para mim e para você hoje e diz: eu cuido de ti, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus filhos. Tão somente esforce, tão somente tenha bom ânimo, tão somente medita na minha lei, no meu livro, na minha palavra, porque eu não te deixo, eu não te abandono. É desse que eu estou falando. E não vossos irmãos a peleja, vocês vão ficar aqui? Quantas pessoas estão de braços atados, de braços cruzados, se omitindo? No dia de hoje nós estamos vivendo pandemia, mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós estamos vivendo períodos diferentes, mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso é fé. Isso é fé. É a semente da fé que está sendo depositada no teu coração no dia de hoje, para que você possa erguer os teus olhos e ver que a salvação vem do Senhor, para que você possa elevar os teus olhos e ver que o socorro vem do Senhor, a ajuda vem do Senhor. Ele te guarda, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Seja fiel a Ele. Tenha compromisso com Ele, com a sua palavra. Tenha compromisso com esse Deus vivo e verdadeiro que te chama hoje. Para que você reescreva a tua história hoje. Para que você possa alicerçar a tua casa nele. Para que você possa entender os planos dele para você. Sementes de fé depositadas no teu coração no dia de hoje. Sementes de fé depositada no teu coração no dia de hoje. Que Deus possa nos abençoar e nos dar vitória, que nós possamos não retroceder, mas entender que Deus fala comigo e com você hoje. Coragem, eu estou contigo. Coragem, não te deixo, tampouco te abandonarei. Caminho contigo todos os dias da tua vida. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, papai querido. Papai eterno, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor ama-nos de tal maneira que enviou Seu Filho Jesus. Concedeu-nos Teu Espírito Santo que habita em nós e nos ensina e nos guia a toda a verdade. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, guiar os nossos pensamentos. Que o Senhor possa sarar os nossos corações, muitas vezes angustiados, feridos, temerosos, Deus, mas hoje nós queremos com essas palavras de fé que vêm do teu trono, meu Deus, nos entregarmos totalmente a ti e sabermos que o Senhor não nos deixou, tampouco nos abandonou e caminha conosco todos os dias da nossa vida. Pai, nós oramos para que essa pandemia cesse, para que o Senhor visite as famílias enlutadas no dia de hoje, as famílias que têm pessoas hoje nos hospitais. Entra nos hospitais, Senhor, entra nas cadeias, nos presídios, Senhor, entra nas casas onde pessoas estão doentes no dia de hoje. Santo Deus, faça algo em prol do teu povo que ora e clama na tua presença, que ora e clama em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. E os planos dele ninguém pode impedir, ninguém pode